de João, capítulo de número 2. Hoje nós vamos estar iniciando uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Nós fizemos uma série de mensagens sobre Jó, a experiência de Jó. Deus colocou no meu coração que fizesse uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Deus, com certeza, tem muito a falar ao nosso coração, nossos corações, através das experiências que muitos tiveram com o Senhor, através dos milagres. E como hoje nós vamos começar essa série de mensagens, nós vamos iniciar falando do primeiro milagre que Jesus realizou. Em João capítulo 2, nós vamos ver a partir do primeiro versículo até o número 12. A professora vai sair com as crianças, vai logo após a leitura, então, aí as crianças vão acompanhar a tia para a salinha, tá bom? Todos encontrarem auxiliar que está sem a Bíblia, por favor, aqui os estudantes. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha a capacidade entre 80 a 120 litros. E Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho e, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem, então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. E com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Até aí a palavra do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui. Poderíamos, ó Deus, estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor trouxe-nos mais uma vez, Senhor, a tua casa para reunir na presença do Senhor e adorar o Senhor pela tua beleza, pela tua santidade e por aquilo que tu és e tu tens feito, Senhor, pela tua bondade e misericórdia em prol das nossas vidas. Louvamos ao Senhor através dos louvores e sentimos o agir do Senhor, o Senhor falando conosco através, ó Deus, da mensagem dos louvores cantados, mas agora estamos diante da tua santa palavra, essa palavra viva, Senhor, poderosa, eficaz. E nós suplicamos ao Teu Espírito Santo que trabalhe em nosso coração agora, que o nosso coração seja, Senhor, de fato como uma boa terra, pronta, Senhor, para receber a semente preciosa, para que a palavra do Senhor possa produzir aquilo pela qual ela foi enviada nessa noite ao nosso coração, que não haja nenhum de nós resistência à Tua santa palavra, que Teu Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente para compreendê-la. Senhor Deus, como o Senhor fez com os seus discípulos, abrindo a compreensão, a mente deles para compreender o Evangelho, assim o Senhor possa fazer através do Teu Espírito nessa noite, para que toda a dúvida seja sarada e a Tua verdade seja como uma luz, Senhor, que brilhe ao nosso pensamento, que entre pela nossa mente, pela nossa compreensão e penetre ao mais profundo da nossa alma, Senhor, e toque na necessidade profunda de cada um de nós e opere, Senhor, maravilha para a Tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, as crianças não estão acompanhando a ti.
Meus irmãos, a palavra do Senhor hoje, baseado nesse milagre que o Senhor Jesus realizou para nós, tem como título da mensagem Jesus e o bom vinho. Jesus e o bom vinho. Nós vamos falar hoje de vinho, nós vamos falar hoje de casamento, porque está tudo dentro do contexto aqui do primeiro milagre que Jesus realizou. João deixa aqui claro no versículo 11 que este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Isso vai contrariar alguns escritos extra-bíblicos que narram a infância de Jesus fazendo milagres. O apóstolo João narra que o primeiro milagre que Jesus realizou foi exatamente esse milagre da transformação da água em vinho na festa de casamento. Uma outra coisa importante de nós observarmos é que João chama esse milagre de sinal. E aqui é importante para nós. Por quê? Porque se é um sinal, isso nos faz entender que nós devemos olhar para esse milagre não apenas como um milagre de providência do Senhor para aquele casamento, como o milagre que foi a transformação da água para prover a falta do vinho naquele casamento, para que o casamento não terminasse com a forma trágica, vergonhosa para os noivos, porque era vergonhoso para alguém dar uma festa naquele contexto e deixar faltar o vinho no meio da festa. Era algo vergonhoso. Mas o milagre que Jesus realiza aqui tem um propósito, não somente esse, mas o propósito vai além disso. Por isso, nós precisamos entender que é um sinal. E que sinal é esse que o Senhor Jesus quis fazer ou demonstrar por meio desse milagre? Sendo um sinal esse milagre, nós precisamos ter atenção a alguns detalhes, mas com muito cuidado para nós não entrarmos por um caminho que possa distorcer aquilo que de fato o Senhor quis e quer nos falar por meio dessa experiência, desse milagre. O registro do milagre diz que 3 dias depois, algumas versões vão dizer ao terceiro dia. O que o autor quis dizer ao descrever isso? Jesus estava vindo de um trajeto e ele vem registrando o trajeto que Jesus está realizando e vai dizendo assim, no dia seguinte, até chegar o momento que Jesus tem um encontro com Natanael. Natanael foi aquele que Filipe foi lá falar de Jesus para ele. E ele falou assim para o Filipe: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe assim, vem e vê. E Natanael foi com Filipe, se alguma coisa boa de fato poderia vir de Nazaré. E quando Filipe chega diante do Senhor Jesus, e Jesus, antes que Filipe falasse qualquer coisa, Jesus fala assim: eu te vi debaixo da figueira. E Natanael fica encantado com aquilo de Jesus, que conhece a sua vida. Ora, irmãos, o Senhor Jesus, ele conhece a nossa vida. E o Senhor Jesus, que conhece a nossa vida, ele manifesta nos lugares simples. E ele nasceu de forma simples, de forma humilde. E ele gosta de simplicidade. Então, depois do encontro de Jesus com Natanael, 3 dias depois, Jesus vai estar numa festa de casamento. É isso que o autor está querendo dizer, que 3 dias depois do encontro de Jesus com Natanael. Mas nós podemos pensar um pouco mais além disso. Por quê? Porque 3 dias na Bíblia sempre tem alguma coisa diferente. 7 dias, 3 dias. A Bíblia, se eu for ler a Bíblia, você vai ver sempre assim, essa expressão, esse destaque no terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia. Por quê? Porque esse sinal que Jesus vai realizar aqui
iria apontar para um sinal muito maior, um milagre muito maior que viria a acontecer depois, que era o que? A sua morte e ressurreição ao terceiro dia, dando início a uma nova fase na vida espiritual que o Evangelho veio trazer em Cristo Jesus. Então o terceiro dia nos faz lembrar do preço alto que Jesus pagou para resgatar a nossa vida, para salvar o homem, o alto preço do Calvário. Terceiro dia. Uma outra coisa que nós vamos perceber nesse milagre é a presença do vinho. E é interessante por quê? Porque o símbolo da nova aliança que Jesus veio trazer e fazer com o homem também é o vinho, que apontava para quê? Para o sacrifício dele, o sangue. Este vinho da Santa Ceia, este vinho é o meu sangue. Este é o meu sangue. Então a gente percebe que esse símbolo do vinho também tem uma conotação dentro daquilo que Jesus veio fazer e realizar. Algumas figuras vão compor esse cenário aqui desse milagre. Quais são as figuras? Nós temos a figura do noivo, nós temos a figura do mestre-sala, nós temos a figura dos discípulos de Jesus, nós temos a figura de Maria. Então nós temos aqui algumas figuras que compõem esse cenário. Os mais destacados dessas figuras é Jesus, é Maria, e alguns destacam também o mestre-sala nesses personagens aqui, Alguns vão destacar o mestre-sala, dizendo que o mestre-sala representa o Espírito Santo, o que não faz nenhum sentido. Porque o mestre-sala sequer sabia que a água tinha sido transformada em vinho. Então pegar a figura do mestre-sala para falar que representa o Espírito Santo não faz nenhum sentido. Carece de uma boa exegese. Não é verdade? Também alguns vão dar um destaque para Maria nesse episódio, e que se fizeram uma boa exegese do texto, vai ver que o propósito do texto não é esse. Por quê? Porque o propósito desse texto, desse trecho, desse milagre, era o que João vai dizer lá no versículo de número 12, quando ele diz assim: e esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então o propósito desse milagre é glorificar a Cristo. Qualquer tentativa de utilizar esse texto para glorificar a Maria está equivocado de uma boa exegese. O propósito do texto é glorificar a Cristo como Messias de Israel, o Messias prometido que veio para o seu povo e que o seu povo rejeitou na sua quase totalidade, o levando à cruz do Calvário. Nesse contexto desse milagre, ainda Jesus estava oculto para o seu povo como Messias. E Maria chega diante de Jesus, que é o protagonista aqui dessa festa. Maria vai chegar diante de Jesus e vai falar com ele assim: olha, acabou o vinho. Maria parece aqui se colocar como uma intercessora diante daquela situação trágica
experimentar, e ela vai até Jesus, e ela faz essa intercessão, o que não há nenhum problema, porque os discípulos também fizeram a mesma coisa quando uma mulher aflita vai até o Senhor Jesus, irmãos vão lembrar, clamando ao Senhor Jesus por uma filha endemoniada que havia ficado em casa, e Jesus não está dando atenção, e os discípulos vão interceder por ela, dizendo a Jesus: despede essa mulher. Então a intercessão não há problema nenhum. Agora, não existe nenhuma base bíblica para nós de que esses santos, hoje, no momento, estejam intercedendo por qualquer um de nós. Não existe. Mas Maria foi interceder ao Senhor Jesus aqui nesse contexto, e Jesus dá uma palavra que parece, dentro da nossa realidade, como se Jesus estivesse sendo maldoso com a sua mãe, desrespeitoso com a sua mãe, quando ele diz assim: mulher, que tem isso a ver comigo, em algumas expressões, que tem eu contigo, em outras expressões, que tem a ver isso comigo e contigo. E quando se fala mulher, algumas pessoas vão dizer assim: mas ele foi desrespeitoso. Não, na cultura não era. Ele não estava sendo desrespeitoso com a sua mãe de forma nenhuma. Mas alguns estudiosos vão entender que aqui, de forma muito respeitosa, Jesus está está dando uma certa, como é que eu usaria aqui a palavra certa? Uma certa repreensão, uma leve repreensão, a tentativa de Maria de se envolver com algo que dizia respeito unicamente a ele e a seu pai, dentro do projeto de Deus, porque o que Maria queria que Jesus fizesse, como Jesus fez de fato, e que ela queria que Jesus ali aproveitasse aquela ocasião para se revelar como Messias. Jesus não fez isso ali publicamente naquele momento e disse assim: ainda não chegou a minha hora. Iria chegar a hora dele, chegou um dia lá no Calvário, foi a hora dele se revelar, e quando ele se revelou como o Messias, eles o condenaram, mas naquele contexto ainda não era o momento. Mas Maria queria que ele, porque ela sabia que ele era o Messias, ela queria que ele aproveitasse aquele momento para fazer. E ele parece que dá ali coloca um certo limite para ela falar: porque isso diz respeito a mim e a meu pai. A hora minha não chegou, quando chegar eu vou fazer o que tem que ser feito. Mas apesar disso, nós percebemos que Jesus vai realmente atender até certo ponto aquele pedido. Por quê? Porque ele vai operar aquele milagre, transformando a água em vinho. O vinho acabou. Foi a palavra de Maria para Jesus naquele momento ali. Quando ela foi interceder por aquela situação, o vinho acabou. E o que nós podemos aprender com isso? Para muitos, o vinho acabou. Aquela expressão de alegria, aquele sentimento de prazer, aquele sentimento de que a vida faz sentido, para muitos não existe. Em se tratando de um casamento, que era uma festa aqui de casamento, quantos casamentos o vinho já acabou? A alegria, o prazer. Mas Maria, quando vai interceder ao Senhor Jesus e recebe aquela palavra, ela vai olhar para o servente e ela vai saber, ela entendeu, ele vai fazer alguma coisa. Jesus pode fazer aquilo que eu e nenhum de você pode fazer para mudar a sua vida, a sua história. Jesus continua ainda hoje transformando casamentos. Jesus continua ainda hoje transformando a vida do homem, transformando a história do homem. Ele continua, ele mesmo hoje, ontem e será para sempre. E Maria fala com o servente: fazei tudo que ele vos disser. Nessa expressão de Maria, fazer tudo que ele vos disser, ela coloca Jesus
somente para Jesus, e o Evangelho, a mensagem do Evangelho é exatamente colocar Jesus no centro da atenção. O Evangelho é cristocêntrico, é a mensagem. O Evangelho que puxa a glória para o homem está distorcido. O louvor, por exemplo, que nós cantamos, deve exaltar o Senhor Jesus, não pode exaltar o homem. Temos falado isso aqui hoje, vivemos os dias em que louvores estão sendo feitos para exaltar o homem, não é verdade? Sabor de mel é com todo respeito quem fez, né? Mas no meu entendimento é um equívoco a letra desse louvor, porque parece trazer uma exaltação para o homem, quando na verdade o louvor precisa ser algo que leve o homem a colocar o foco em Cristo Jesus e exaltar o Senhor Jesus. Meus irmãos, quando Jesus foi realizar aquele milagre, havia ali 6 talhas vazias que eram usadas na purificação dos judeus. Isso aqui nos ensina também muito. Por quê? Porque os judeus, eles tinham essas talhas eles consideravam que todas as pessoas tinham que lavar as mãos para alimentar. Caso não fizesse isso, eles estavam impuros. Então aquelas talhas eram utilizadas na cerimônia de purificação para lavar as mãos. E certa vez o Senhor Jesus, ele teve um impasse com os religiosos do seu tempo, porque os fariseus, os religiosos, disseram ao Senhor Jesus assim: olha, os seus discípulos estão desobedecendo a tradição dos líderes religiosos, porque eles não lavam as mãos para comer. E Jesus vai dizer assim: mas vocês também, por causa da vossa tradição, estão desrespeitando o mandamento. E Jesus tem uma conversa séria com os religiosos, porque Jesus, ele é realmente uma pessoa de destaque, respeitoso, de um amor extraordinário, mas que falava a verdade quando tinha que falar, e que não se ocultava quando tinha que falar a verdade. E ele falou verdades para os religiosos do seu tempo com relação a essa questão. Por quê? Eles estavam mais preocupados com o exterior do que com o interior. A religiosidade é exatamente isso até nos nossos dias. A religiosidade coloca as pessoas preocupadas com aquilo que é exterior, aquilo que é aparência. Eles têm mais preocupação com o rito do que com aquele que de fato faz alguma coisa. E as pessoas se prendem a tantas coisas exteriores, quando na verdade o mais importante às vezes estão sendo negligenciados, porque é isso que os religiosos do tempo de Jesus estavam fazendo. Estavam tão preocupados com lavar da mão, mas estavam pela sua própria tradição desobedecendo os mandamentos de Deus. E Jesus falou assim: olha, nem vocês estão se cumprindo o que o profeta disse, que é o que? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe que o Senhor Jesus, ele quer de nós muito mais do que uma religião? Percebe que o Senhor Jesus quer um relacionamento do homem com Ele? E esse relacionamento do homem, ele vai além daquilo que é exterior, ele acontece no interior do ser humano. E é interessante porque pegar as talhas que eram usadas para cerimônias, que eram cerimônias exteriores, Jesus agora coloca a água naquelas talhas, transforma em vinho, e agora eles bebem daquilo que Jesus havia operado o milagre, representando profeticamente para o derramamento
derramado o Espírito Santo que viria sobre aqueles que depositaria a fé em Cristo Jesus e que receberia dentro de si o seu próprio Espírito. Então a adoração acontece no interior do homem, com a presença do Espírito Santo agindo no interior do homem. Então Jesus agora ele traz exatamente isso, porque com a